Bem-vindos e bem-vindas a mais um Sem Filtro e hoje vamos falar sobre os nossos direitos. Os direitos que temos na hora da morte, os direitos a reivindicarmos a sociedade e o mundo que queremos através de manifestações e os direitos também a termos uma cultura à nossa medida, que não passa só pela história, nem só por museus. Para reivindicar, sobretudo, o direito a ter opinião, temos connosco, como sempre, o Hugo Carvalho, Presidente do Conselho Nacional de Juventude, a Liliana Borges, jornalista do Público, e hoje uma grande jornalista, pioneira, uma das primeiras mulheres a entrar numa redação em Portugal e também uma senhora que foi suspensa por ter feito uma reportagem sobre um aborto, a mostrar um aborto. Maria Antónia Paula, muito bem-vinda. Bom dia. Bom dia. Por acaso também é mãe do nosso primeiro-ministro, mas isso é só um pormenor no meio disto tudo, ou não? Sim, isso é um pormenor privado. Digamos, não posso dizer que sim, nem que não. Mas a sua história não se resume muitas vezes a este facto que é sublinhado nós temos em vidas entrevistas. completamente separadas. Eu respeito a liberdade dele, ele respeita a minha liberdade. Vivemos no melhor dos mundos. E é sobre a liberdade que começamos a falar hoje, com um tema fraturante. Há vários projetos na Assembleia da República do PS, do Bloco de Esquerda, também dos Verdes e do PAN, que prevêem a despenalização da morte assistida a pedido do doente. Há vários argumentos a favor, há vários argumentos contra. Estes projetos vão ser votados na próxima terça-feira. E eu vou começar mesmo por si, Maria Antónia. Nós, os três, temos todos menos de 30 anos. Não pensamos muito na morte. Ainda pensamos muito mais na vida e naquilo que queremos fazer. Ainda vemos muita vida à nossa frente. Quando se começa a ver amigos nossos, da nossa idade, morrer, e muitos deles em sofrimento, como é que se pensa sobre a eutanásia? Olha, eu acho que é uma questão um bocado difícil de responder. Porque uma coisa é o que nós pensamos quando ainda estamos de boa saúde. Outra coisa é o que nós pensaremos quando estivermos realmente para morrer. Portanto, eu tenho uma certa relutância em transformar esses assuntos em lei. Eu acho que devia sim haver uma despenalização da eutanásia, mas eu digo sinceramente, eu não confio o suficiente no sistema de saúde português para confiar que essa expressão da vontade de morrer por si própria, não é? Não possa ser utilizada de uma maneira de vamos lá despachar esta. Que horror. Porque realmente eu vejo que as pessoas são tão maltratadas nos hospitais, também são bem tratadas, às vezes, sobretudo do ponto de vista científico, noutros, não é? Mas as pessoas são tão desconsideradas. Eu próprio, nas vezes que tive que recorrer a um hospital público, senti-me tão maltratada, tão desprezada. Em que circunstâncias? Somos um número, sabe, que estamos ali. Não somos, deixamos de ser pessoas. Mas, portanto, defende que possa ter esta opção num momento de sofrimento grande e de uma doença incurável? Eu acho que as pessoas nunca desejam morrer. Eu acho que as pessoas não querem viver daquela maneira. E devem ter o direito a ter essa opção. Portanto, eu penso que devíamos começar por alargar os cuidados paliativos. Porque isso ainda não existe em todo o país, em todos os hospitais, em todos os estabelecimentos de saúde, etc. Não existe. Isso devia ser implementado. Agora, legalizar por lei a expressão, quantas vezes nós na vida não dizemos quem me dera morrer, mas nós não queremos morrer. Nós queremos, no fundo, não viver assim. Aquelas condições. Pois, nós queremos é recusar e não sabemos como o sofrimento, seja de ordem física, seja de ordem mental, não é? E eu acho que isso é uma coisa tão privada, tão privada. Tem que ser enquadrada numa reforma também do sistema de saúde, não é? E da forma como os hospitais trabalham. Não,
Eu nem diria isso. Acho que há coisas sobre as quais não se deve legislar, a não ser em termos de despenalização. Despenalização, acho bem. Mas, em princípio, quer dizer, eu gosto demasiado da vida para não pensar que mesmo nos piores momentos em que a gente, de facto, sofre muito, decidimos acabar com ela. Acho que não. Acho que até o último momento a vida nos pertence. E tenho receio que, perante determinados casos em que a pessoa, por exemplo, está viva, mas não pode expressar-se. Há muitos casos assim. Há muitas doenças em que as pessoas, de facto, pensam, mas não conseguem expressar-se. E eu tenho, não sei, tenho um certo receio de que nem a família, nem os médicos, nem as enfermeiras, nem os enfermeiros, nem, enfim, todo o sistema de saúde e todo o sistema familiar goste suficientemente das pessoas, conhecendo-as ou não, porque a gente pode gostar de pessoas que acabou com os casos... Não tem qualquer relação. Não temos relação, acabámos de contactar, mas acho que isso não está suficientemente a funcionar bem, não é? E acho que, enfim, eu não votaria a favor de uma lei destas, isso não votaria. Agora, despenalizar, sim. Hugo e Liliana, vocês, pronto, como eu disse, nós não pensamos muito sobre a nossa própria morte, não é? Acho que ninguém pensa, como disse a Maria Antónia. Eu sou um bocado trágica. Eu, à mínima coisa, começo até agora. É agora que eu vou. Mas o que? De alguma coisa de doenças, por exemplo, ou de algum momento mais frágil? Sou dramática no geral. Mas, é assim, eu não tendo a ser tão pessimista a achar que isto pode ser visto como uma espécie de genocídio. Agora vamos acabar com os velhinhos todos e limpar isto porque precisamos de camas no hospital. Porque às vezes é um bocado isso que nós sentimos quando vamos ao hospital, não é? Sim. Infelizmente. E eu sinto isso e vejo isso com a minha avó, com os meus tios, quando as pessoas precisam de ser internadas e nota-se esse sofrimento, esse sufoco do Sistema Nacional de Saúde de não ter meios para responder a isto. No entanto, tendo a ser um bocadinho menos pessimista e a achar que não, quando falamos da despenalização, falamos justamente dos casos mais extremos. Um sofrimento incurável, sim, ou uma doença incurável, conseguimos aliás. pensar, mas não conseguimos falar. Mas isso depois também nos coloca numa outra pergunta que eu não sei responder, porque nunca passei por isso, felizmente, mas o que é a vida no sentido de que, ok, estamos a pensar, mas não conseguimos falar? Será que... são situações muito difíceis nas quais nós felizmente, não nos conseguimos colocar na pele porque não passámos por esse sofrimento. Ainda assim, acho que é importante existir uma discussão. Eu sou a favor da despenalização da eutanásia, mas acho que é importante existir uma discussão pública justamente para que as pessoas consigam perceber do que é que estamos a falar. Acho que há muita desinformação e há muito preconceito associado à eutanásia porque não sabemos o que é que estamos a discutir. E olho para isto um bocadinho como se olhava para a lei da despenalização do aborto. Havia aquele medo de os números vão aumentar e vai passar a ser utilizado como um método contraceptivo e não foi isso que aconteceu. Pelo contrário, até diminuíram. Ainda assim, acho que é uma coisa que deve ser muito falada com pinças e com muito cuidado. Acho que é importante existir também uma reforma do Sistema Nacional de Saúde e perceber se os nossos médicos estão preparados para lidar com o que será ou seria a despenalização da eutanásia, mas creio que quando nós falamos disto, falamos de casos muito extremos, onde a pessoa de facto, mesmo pensando, não se consegue expressar ou não está ali presa, até que ponto é que isso é viver. E quando nós queremos para nós a liberdade da vida, ou seja, viver a vida, infelizmente o viver a vida também, no sentido inteiro, às vezes também passa por termos o poder de escolher. Agora, isto deve ser uma coisa muito pensada muito acompanhada e não para despachar pessoas, obviamente, não despachar números. Hugo, tu, apesar de também teres uma posição muito não definida, digamos assim, sobre este tema, estás mais para o lado a favor do que para o lado contra, certo? Eu sobretudo, estou muito feliz com esta discussão porque estou também a fazer o meu caminho. Acho que a nossa grande dificuldade em discutir isto é que temos menos de 30 anos e acho que ainda não temos, eu pelo menos ainda não considero ter experiência de vida, até de familiares próximos, suficiente para dizer avós, que talvez, sim ou não tios, dessa forma. Velhos. Mas estou a valorizar muito esta discussão porque
Primeiro, está a ser tida, agora eu acho que ela tem que ser tida, está a ser tida de forma séria, não se vê em partidos a cavalgar isto daquelas formas tradicionais que a gente às vezes vê, com movimentos assim meio estranhos, com títulos muito, muito bombásticos, e acho que está a ser tida da forma séria. Os grupos parlamentares, vários já anunciaram não ter disciplina de voto, e portanto ser uma matéria da consciência de cada deputado. Eu acho que isso também é positivo, e é positivo porque está a trazer para a discussão a discussão sobre como é que se morre em Portugal. Como é que as pessoas hoje morrem em Portugal? Há 50 anos, muito provavelmente, morria-se muito mais em casa do que no hospital. Hoje será o contrário. Hoje, se calhar, há mais pessoas a morrer no hospital do que em casa. Tenho argumentos que me puxam para ser a favor, outros contra, e eu tipicamente sou uma pessoa que não gosta que o Estado se meta nas minhas decisões pessoais, ou seja, que as minhas decisões pessoais sejam todas, lá está, despenalizadas, ou seja, que o Estado não diga que eu não posso, e acho que já várias vezes discutimos isso aqui. Sim. Mas há muitas coisas que temos de ver. De facto, podemos confiar a sério num relatório médico que se faça sobre uma pessoa, e se o médico é um médico que não lê bem a coisa. A ponte da Rábida, todos os engenheiros disseram que a ponte da Rábida ia cair. Houve um que disse que não ia cair, a ponte ainda lá está. E toda a gente disse que o engenheiro estava errado. Isto leva-me para esta discussão sobre como é que se morre. E até porque existem os testamentos vitais em Portugal. A pessoa já pode escolher não ser tratada para além de X. Ou seja, se me parar o coração, não me reanimem. Sim. Eu já posso fazer isso, não é? Isso é uma discussão que já foi tida. E depois tem a parte da opção, ou seja, lá está. Se eu hoje disser a um médico que for ter com um médico e disser eu quero morrer, e estiver num estado lastimável psicologicamente, deprimido e etc, e disser que quero morrer, esse médico deve-me poder assistir a morrer ou não? É isso, e eu acho que é muito importante nós fazermos essa discussão agora, até para nos balizarmos, todos os partidos, e os políticos devem fazer essa decisão, essa discussão, não devem deixar para técnicos. Deve ser tratada como foi, por exemplo, o aborto? Ou são coisas completamente diferentes? Posso responder? Sim, claro. Sim. Eu acho que não se pode fazer essa comparação, porque a decisão de abortar, como sabe, eu considero que é um direito da mulher, não é? Mas acho que também tem limites, não é? Por isso, realmente, a lei prevê que o aborto legal seja permitido até um determinado tempo de gestação, não é? A partir daí, eu acho que já não é possível, não é? Agora, em nome, digamos, do respeito por uma vida que ainda não é totalmente vida, mas que não é ainda uma vida, até juridicamente não é, não é? Só quando a pessoa nasce é que passa a ser um cidadão. Mas, enfim, eu acho que deve haver esses limites. Mas esta decisão é uma decisão livre, tem que ser uma decisão livre da mulher, que está no seu perfeito juízo, que está informada, que tem as suas razões e, sobretudo, tem a sua vontade. Pronto. E que isto realmente transforma esta opção num direito. Agora, eu já tenho assistido, infelizmente, em pessoas minhas conhecidas, a casos de pessoas que realmente estão muito mal, sofrem de doenças incuráveis, deixam de poder falar, deixam de poder escrever, não é? Deixam de poder comunicar e, no entanto, eu não sei se elas querem morrer. Não sei, duvido. Elas quereriam era sair daquela situação. E até hoje, por exemplo, sei lá, doenças como... bem, agora não me estou a lembrar exatamente do nome, mas que realmente deixam a pessoa completamente... paralisada. São degenerativas. As doenças degenerativas, não é? Em que a pessoa, de facto, deixa de poder praticamente comunicar com os outros, não é? Mas elas, eu conheci-as, eram pessoas que gostavam imenso de viver. E eu não sei o que é que elas estarão a pensar. Não sei se elas querem morrer, não sei se elas querem sair daquela situação. E eu acho que aí
todos os cuidados paliativos lhe devem ser dispensados, o que não acontece, mas acho que é como você dizia, há coisas que são demasiado, pertencem à nossa vida privada, demasiado. Para ser o Estado a decidir se pode ou não. Acho que o Estado não tem que se meter nessas questões, porque não há coisa mais privada do que a nossa própria vida, não é? E de facto, se a doença é incurável, se a pessoa for realmente acompanhada até ao fim para diminuir maximamente o seu sofrimento, enfim, aguardará o seu fim, e, por vezes já até sem consciência disso. A gente não sabe como se morre, nunca ninguém voltou para contar. Mas para contar uma história que já tem 50 anos, temos aqui aliás uma protagonista não do maio de 68, porque estava no Brasil na altura em que ele aconteceu em França, mas foi a Paris um ano depois, precisamente fazer uma reportagem sobre o que é que ficou deste maio de 68. Foi há 50 anos, precisamente, que a história conta-nos, porque nenhum de nós lá estava. Jovens universitários encheram as ruas de França com vários protestos, primeiro contra o autoritarismo de professores contra alunos, depois por reformas na educação, mas também depois pelo empoderamento sexual. A pílula contraceptiva já era legal na altura, mas também, no fundo, por uma reforma geral do governo, do Estado, por uma reforma da sociedade moderna em que estes jovens estavam. Portanto, a minha primeira pergunta, e é para si, Maria Antónia Paula, para a qual peço uma resposta super honesta, que é: nós precisamos hoje em Portugal de 1 de maio de 2018 ou não? É um bocado difícil, porque acho que vocês, com a vossa idade, estão muito mais em situação em condições de responder. Mas se houvesse 1 de maio de 2018, participava nas manifestações? Certamente, certamente. Eu tento sempre que posso participar nas manifestações das pessoas que se revoltam contra um despedimento, enfim, que reclamam mais liberdade. E eu acho que não há reclamação maior do que a reclamação da liberdade. E isso foi a dominante do maio de 68. Foi a liberdade, foi o prazer, que é uma coisa muitíssimo importante, e foi, sobretudo, também a luta por uma maior proximidade das pessoas que, ocupando lugares hierarquicamente superiores, no fundo, não nos comunicam, não nos ouvem e não nos respondem. Quer dizer, eu lembro-me no meu tempo de faculdade, por exemplo, que falar com o professor era sempre um bocado difícil. E eu, às vezes, hoje vejo alunos, não é? Pessoas que estão na faculdade, telefonarem de casa, normalmente, para um professor e fazer uma pergunta. Eu acho que andámos muito nesse sentido, mas não é? hoje, em Portugal, tendo em conta o estado em que estamos, acha que precisamos de uma manifestação à luz desta, que não era contra só uma coisa, mas era contra, ou melhor, era a favor de uma mudança geral? Acha que precisamos disso neste momento em Portugal? Eu acho que o mundo precisa disso, não é? Não é só Portugal. Portugal não é dos sítios onde se vive pior. Eu acho que nós hoje, quer dizer, fala-se muito da globalização, mas a gente tem que, então, aplicá-la, aplicar na prática, e não só às relações de ordem económica, financeira ou outras, não é? Eu acho que... Mas os jovens de hoje vivem pior do que os jovens não vivem. de há 50 anos? Não vivem pior, porque é sobretudo nós, porque vivemos em democracia. Mas eu acho que esta democracia não se esgota em si, tal como ela está. Eu acho que,
Por exemplo, eu sou a favor de uma mudança, de uma nova lei eleitoral que torne, que obrigue os eleitos a dar contas do seu trabalho aos eleitores. Como assim, dar contas? Informá-los, discutir com eles quais são os problemas. Eu vejo a nossa Assembleia da República perder tempo em discussões inaceitáveis. Horas e horas a discutir coisas que se resolvem ou que não se discutem, ou não se discutem, não é porque não se possa discutir tudo, mas quer dizer, não tem sentido levar à Assembleia da República, percebe? E sobretudo quando invocam as questões éticas e não sei o quê, são questões que eu acho que se devem discutir ao nível da sociedade. Não é numa Assembleia da República que está ali para fazer leis que, enfim, tornem, em princípio, a vida em sociedade melhor, não é? Os eleitos devem ir ter com quem os elegeu? Sim, ter o seu círculo eleitoral, irem lá, nós estamos a fazer isto, nós estamos a fazer aquilo. Eu dou-lhe um exemplo. Por exemplo, eu, a certa altura da minha vida, fiz parte de um grupo de estudos, um grupo de um partido, sobre a comunicação social. E perdia-se ali algum tempo. Bom, eu sou muito ciosa do tempo, sobretudo do tempo para não fazer nada. Ou seja, fazer o que eu quero. Bom, e o certo é que os deputados que estavam encarregados desses problemas, vinham, às vezes, ao grupo de estudos, dizer o que já tinham feito, em vez de fazerem ao contrário. Este grupo era de pessoas, em princípio, sabedoras dos problemas da comunicação social, não é? Em todos os aspectos, seja no aspecto teórico, seja no aspecto, enfim, funcional, e eles não se informavam junto de nós. Eles vinham dizer o que eles tinham feito, eles que não tinham nada a ver com a comunicação social. Resultado, foram só desastres. Desastres. Por exemplo, dou-lhe um exemplo concreto, que é exemplificativo disto. Depois do 25 de Abril, criou-se uma estrutura chamada o Conselho de Imprensa, onde estavam representados todos os intervenientes na comunicação social, desde os diretores de jornais até aos cidadãos de reconhecido mérito, vá lá, escritores, professores, etc., que eram cooptados. Os outros eram nomeados ou eleitos. No caso dos jornalistas, nós éramos eleitos. E eu, com outros jornalistas, fomos sempre eleitos. Não. E essa estrutura, o Conselho de Imprensa, permitia que qualquer pessoa que se sentisse lesada por uma notícia publicada num jornal ou transmitida pela televisão ou pela rádio, podiam ter acesso direto. Escreviam uma carta, a carta era analisada e depois, como era imprensa, quer dizer, a televisão e a rádio nessa altura ainda não pesavam muito, não é, como meio de comunicação. A lei obrigava a que a decisão do Conselho de Imprensa fosse publicada a decisão. E, portanto, a pessoa via no mesmo sítio, por exemplo, se a pessoa tinha razão, a resposta do Conselho de Imprensa tinha que ser publicada no mesmo sítio do jornal, com o mesmo destaque, mas isso ainda acontece na imprensa, linhas, etc. Isso ainda acontece. Mas não é decidido da mesma maneira. Depois criaram os vários conselhos de informação. A grande diferença é que nós trabalhámos de graça e as outras entidades depois que vieram, não. E têm até salários bastante elevados e eu acho que são muito pouco eficientes. São muito pouco eficientes, trabalham mal,
trabalham um pouco. Quer dizer, para os atentados que se produzem em todos os meios de comunicação. A comunicação social é uma parte da... E isto porquê? Porque a Assembleia da República decidiu sobre coisas que não conhece. Sim. E o Conselho de Imprensa, as pessoas conheciam aquilo de que é que se estava a falar. Porque estavam diretores de jornais, porque estavam diretores de semanários, diretores de jornais regionais, diretores de jornais regionais, de jornais nacionais, etc. E eram todas as pessoas, essas pessoas, eram muito representativas, porque realmente sabiam, até estavam os tipógrafos, hoje já não há enfim, já não há tipógrafos. O Parlamento passa 3, 4 horas em debate quinzenal, muitas vezes só até em ataques pessoais, quase... Ataques pessoais, coisas que... Resposta àquilo que o outro disse na semana passada e aquilo que o outro já tinha dito. É uma falta de esclarecimento público, é isso, não é? Há uma falta... Isso depois traduz-se de uma maneira que as pessoas não... As pessoas, de um modo geral, quer dizer, começam a achar que esta coisa da política não tem grande interesse. E isso traduz-se num aumento da abstenção. A política tem interesse ou não tem interesse? Daquilo que os teus jovens que te rodeiam no teu CNJ... Tem interesse e nós também, eu acho que nós vamos também tendo o nosso maio de 68. Muito diferente, claro, e até porque os anos 60 são anos com imensa transformação muito social. Particulares. Quer dizer, é tudo e mais alguma coisa e é as pessoas ficarem fartas de alguma coisa. Mas, por exemplo, precariedade, a lei das rendas, ou, enfim, a questão das rendas serem muito altas. Há uma série de constrangimentos que hoje os jovens são alvo. Se calhar, se fosse em outra altura, já teria havido uma manifestação global sobre Podia ter havido uma manifestação global, mas eu não creio que fosse uma manifestação tradicional, até porque há outras formas de o fazer. Se nós olharmos para o Maio de 68, o Maio de 68 tinha uma frase muito... que era um dos lemas, ou se não o lema, que era proibido proibir. Era um bocadinho até anárquico. E nós não vivemos essa anarquia hoje, do Maio de 68. Há até uma tese, que é sobre teses, sobre a história do Hegel, que diz que há uma tese na história, há a antítese e depois há a síntese. E a tese na altura, e o Maio de 68, foi a antítese destas coisas todas, do colonialismo, da ditadura, da ordem da Guerra Fria, das pessoas estarem fartas de saber se no dia a seguir alguém ia arrebentar uma bomba atómica, se o mundo ia acabar daí a 2 minutos, se não ia acabar. E de lutar contra isso tudo e fazer exatamente o oposto, pedir exatamente o oposto. Nada de regulações, nada de Estado, nada de proibições, seria proibido proibir. E nós não temos isso, nós temos uma síntese das duas coisas, especialmente em Portugal, em que temos um sistema democrático, em que temos um governo, em que são proibidas algumas coisas, e ainda bem que sim, e outras não são proibidas, e ainda bem que sim também. E eu acho que esta coisa, até há outras teses de ser hoje valer a pena ser radicalmente moderado, porque essa moderação que depois vem entre uma coisa e o seu contrário é geralmente boa. O que é que nós vemos no mundo? E acho que isto tem que ter uma perspectiva mundial, que não é só nacional. Em alguns países, a acontecer a antítese do que nós temos hoje. E isso é o populismo. É o populismo contra a imigração, é o populismo contra os homossexuais, contra as minorias, de voltar há 50 anos atrás. E nós temos que combater até o aborto. Há alguns países que estão neste momento a questionar a lei do aborto. O Maio de 68 para mim é exatamente a validação de que se tu és extremista vais provocar uma reação de extrema exatamente contrária a ti e que isso vai levantar novamente a discussão sobre o sistema, sobre o que tu tens e que vai chegar a uma síntese. A nossa síntese é boa, nós vivemos muito bem em Portugal. Eu dizia que temos há bocado um Maio de 68 que é um bocadinho nosso, que é a internet. A internet é um bocadinho anárquica nesse aspecto. A internet é muitas vezes o nosso fórum de expressar as nossas preocupações ou de nos manifestarmos e também de reivindicarmos alguma coisa. Eu acho que é um bocado por causa disso que nós não acabamos por dizer que se calhar o Maio de 68 foi uma mutação social, não é? Foi mais do que revoluções, vivia-se um tempo de mutação social. Nós neste momento também estamos a viver mutações sociais. A democracia também se faz na internet. Faz-se na internet e é um bocado por causa disso, se calhar a nossa percepção de que as coisas não estão a ter um impacto tão grande, porque em 68 estava tudo muito mais concentrado.
Portanto, tínhamos uma televisão e as pessoas sabiam das coisas por aquela televisão, por aqueles jornais. Agora sabe-se das coisas até pelo Instagram, pelo Twitter. Portanto, acaba por estar mais difundido, mas também o impacto pode perder-se um bocadinho aí, não é? Porque depende de algoritmos e depende de onde é que as pessoas estão para ver as coisas. E isso perde-se um bocadinho. O impacto das revoluções perde-se um bocadinho, porque assim, eu ainda ontem saí à rua e cruzei-me com uma manifestação. Não sei se ela passou na televisão, porque simplesmente não liguei a televisão. Não passou por estar a dar ao Bruno de Carvalho. Pronto, depois também depende um bocadinho das prioridades da comunicação social, porque as revoluções existem. Agora, não vamos ter a pretendência de dizer que se vive neste momento um maio de 68 nos mesmos parâmetros que se viveu há 50 anos, porque a sociedade não é aquilo que era há 50 anos. As nossas lutas são diferentes. No entanto, não deixam de ser lutas pela liberdade, como todas aquelas que nós temos discutido aqui, da lei de transgênero, da lei de conquistas que foram feitas também nos últimos anos, nomeadamente com a adoção, com o casamento entre pessoas do mesmo género. Sim, fora da discussão da heteronormativa que nós temos. E, portanto, acho que é um bocado derrotista estarmos a dizer que não estamos a lutar por alguma coisa, porque todos os dias há lutas. Se calhar não nos apercebemos tanto delas porque estamos perdidos nos tablets, estamos espalhados. E não ficou tudo resolvido com o 25 de Abril? A democracia não ficou resolvida há 40 anos, pois não? Sim, mas foi um passo extraordinário. Sim. Ninguém está a dizer que não foi. Foi um passo extraordinário. Mas está resolvido. Muito obrigada por tudo. Podemos arrumar Foi essa questão e ir embora ou é passo. preciso renová-la? A questão da democracia. Podemos arrumar essa questão da democracia e ir tem que embora? ser- Ou temos acho que tem renovar? que ser pensada. E tem que ser pensada no sentido realmente de aproximar os eleitos dos eleitores. Quanto àquilo que vocês acabaram de dizer, eu acho que todos os países, todas as atividades, ao fim e ao cabo, pressupõem uma escolha de prioridades. E eu acho que se tem perdido muito tempo em colocar como prioridades assuntos que não são prioritários, porque interessam apenas pequenos núcleos de pessoas. Consegue dar-me um exemplo? Não é? Consigo. Essa coisa de escolher aos 16 anos se eu quero ser homem ou mulher. Quer dizer, acho que realmente é absurdo quando existe um problema realmente real, que afeta toda a gente, e não são esses, são só os jovens, que é, por exemplo, a questão da habitação. E não se podem resolver as duas coisas ao mesmo tempo? Não, porque eles não resolvem. Mas aí a responsabilidade já é da Assembleia. Isso, desculpa, pois é, mas é que a Assembleia também é muito influenciada pelos médias, não é? Se os médias, quer dizer, colocam essa pressão, não é? Essa pressão sobre, Temas sobre os fraturantes ou de partidos, minorias, etc. Quer dizer, eu acho que falta aos partidos políticos, não é? A democracia baseia-se na existência de partidos políticos, mas eu acho que falta aos partidos políticos informação suficiente sobre a realidade. Mas quando diz habitação, o que é que a preocupa na questão da habitação? É porque se está a criar, isto vai explodir de uma forma inacreditável na vida de toda a gente. Porque dar aos proprietários o direito de você alugou uma casa por 3 anos e ao fim de 3 anos, olha, agora não te quero mais, vai procurar outra casa. Outra casa que não existe. E nem existe no sítio que lhe convém. Nem ao preço que convém? Nem ao preço que convém. Quer dizer, se isto fosse... Quer dizer, o nosso país vive com salários baixíssimos. E, ao mesmo tempo, permite-se que as casas aumentem exponencialmente. Já se sabe que um casal hoje, para conseguir sobreviver, precisa de 2 salários. Portanto, pressupõe que marido e mulher trabalham. Está muito bem. Só que têm que ter condições mínimas para poder trabalhar. E eu realmente vejo, eu, por exemplo, participei na vigília das raparigas da fábrica Triunfo. Havia ali pessoas que faziam 12 horas fora de casa, 4 em transportes, porque vinham de Alenquer, de Santarém, para trabalhar em Sacavém. E, portanto, essas pessoas
não podem, de facto, conciliar a sua vida de trabalho com a sua vida de família. Portugal é um dos países europeus que tem uma taxa mais alta de divórcios. Porque realmente as pessoas não conseguem viver, não conseguem ter disponibilidade para... As crianças são completamente desprezadas. As crianças, como dizia a Maria Barroso, têm por companhia a televisão, que lhes transmite filmes, sejam desenhos animados ou outros, de terror. De terror. Não, filme da Disney como faziam antigamente. Eu, aliás, sou uma pessoa muito... Quer dizer, eu fiquei muito marcada pelos filmes de desenhos animados que vi quando era pequena, porque eram terríveis. Terríveis. Mas eram os mesmos de hoje ou eram outros? Não, eram outros, mas têm sempre o mesmo efeito. É causar... É não considerar, por exemplo, que há certos assuntos que não se pode colocar à criança. Tipo a morte, exemplo, estamos todos a pensar na morte do Mufasa, não estamos? Eu estou a pensar na morte do Mufasa. A morte da mãe. Sim. Do Bambi. Do Bambi. Não, e como é que se chamava aquele rapaz? Aquele rapaz que... Terrível. Aquele rapazinho, como é que ele se chamava? O rapazinho que perdeu a mãe. O Marco. O Marco. Essa já não sabe. Essa Heidi. Pois esse já é mais recente. A Heidi perdeu os pais e foi viver com o avô para os montes. Passou-se para outra coisa, que não é desde Mas agora é a princesa que está à procura do príncipe e é sempre ela que está à procura do príncipe. Não era assim. Eu acho que não tem que se... Eu acho que se devia... Enfim, que a maneira de envolver as crianças, primeiro, não é torná-las tão dependentes da televisão. Não é dar como primeira notícia de um telejornal uma notícia sobre o futebol. As pessoas, os craques todos, as pessoas todas que vão ao futebol, a maioria delas, 90%, certamente não, estou a dizer isto, não tenho dados para isso, mas penso que a maioria daquelas pessoas não praticaram, nunca nem irão praticar qualquer desporto. Aquilo realmente é um transfer da competitividade que existe na sociedade para aquilo que se está a passar ali como espetáculo. Mas como é que se tira o Bruno de Carvalho do Sporting e das televisões? Tem que haver alguma... Como é que se tira um Bruno de Carvalho do Sporting e das televisões? Tem que haver alguma autoridade política a fazê-lo, porque ele, por si, ele não vai sair, já percebemos. Isso eu acho que é uma questão que se passa entre o homem e os associados, não é? Fica ali. Os associados é que têm que decidir porque é que elegeram aquele senhor para presidente e se querem ou não querem que aquele presidente continue, não é? Acho que não é uma coisa, a mim tanto me faz, quer dizer, eu acho que existe, que sou cidadã portuguesa e tenho o direito, quando abro a televisão, de realmente não ver aquele espetáculo inacreditável e irracional que é o futebol, como é tratado o futebol, não é? Deixa-me só concluir com uma provocação sobre a eutanásia. Só para concluir a questão que há outras prioridades. Se calhar nós conseguíamos discutir as duas coisas ao mesmo tempo se justamente na Assembleia da República parassem de discutir coisas que não são para ser discutidas lá, que era aquilo que estávamos a falar há pouco. Sim, Liliana, podes-me passar o livro da Maria Antónia Paula. Vamos terminar com este documento que fica precisamente para a história, Revolução Meu Amor, da Maria Antónia Paula. Portanto, é precisamente os relatos daquilo que ficou do maio de 68, um ano depois. Já foi há muito tempo, mas há muita história para contar. Muito obrigada, Maria Antónia Paula, e obrigada a todos por terem vindo mais uma vez. Muito obrigada para nós também. Foi um prazer. Muito obrigada e nós voltamos para a semana com mais convidados e também com mais opiniões, sempre sem filtro. Até para a semana.